A história da manifestação e da lei da atração não é uma linha reta. Pelo contrário, ela é cheia de desvios, tentativas, erros e, acima de tudo, pessoas que ousaram pensar diferente. No início do século XX, enquanto Florence Scovel Shinn espalhava suas ideias poderosas sobre o poder da palavra falada em Nova York. Do outro lado do país, no coração da América, um homem buscava algo mais. Ele queria um método, um sistema, uma ciência. Este homem não era um místico de fala mansa, nem um guru cercado de seguidores. Ele era alguém comum, que conhecia a dureza da vida, alguém que havia experimentado o fracasso de perto. Não uma, mas muitas vezes. Seu nome era Wallace Delois Wattles. A história dele não começa com uma revelação divina ou uma herança de família. Começa com pobreza. Começa com a frustração de ver seus esforços não darem em nada. Ele era um homem do maoísta americano, um lugar onde o trabalho duro era valorizado acima de tudo, mas nem sempre recompensado. Wattles sentia na pele essa desconexão. Ele trabalhava, se esforçava, mas a prosperidade parecia sempre escapar por entre seus dedos. Ele via um mundo ao seu redor se transformando. A era industrial estava a todo vapor, criando fortunas que pareciam surgir do nada, enquanto outros, como ele, mal conseguiam sobreviver. Essa desigualdade o intrigava e o atormentava. Por que alguns prosperavam enquanto tantos outros, igualmente ou até mais trabalhadores, falhavam? A resposta não podia ser simplesmente sorte ou destino. Tinha que haver uma causa, um princípio, uma lei por trás de tudo aquilo. Diferente de muitos pensadores de sua época, que se focavam apenas na fé ou no pensamento positivo, Wattles acreditava que faltava uma peça no quebra-cabeça. Ele suspeitava que existia uma ciência exata para enriquecer, tão precisa quanto a álgebra ou a aritmética, uma ciência que, se compreendida e aplicada corretamente, produziria resultados garantidos para qualquer pessoa, independentemente de seu talento, capital inicial ou ambiente. Essa ideia era radical. Em um mundo que dividia as pessoas entre ricos e pobres, patrões e empregados, Wattles propunha que a riqueza não era uma questão de posição social, mas de ação, mais especificamente uma questão de agir de um certo modo. Mas o que era esse certo modo? Como um homem que vivia em condições modestas, lutando para sustentar sua família, poderia afirmar ter descoberto um segredo tão fundamental? Essa é a grande contradição e o grande mistério de Wallace Wattles. Ele não escreveu do topo de uma montanha de ouro. Ele escreveu de dentro da trincheira, com a poeira da dificuldade ainda em suas roupas, enquanto a maioria procurava respostas no mundo exterior, em investimentos, oportunidades de negócio ou conexões sociais. Wattles voltou para dentro. Ele começou a estudar as grandes filosofias do mundo, de Descartes a Spinoza, de Hegel aos transcendentalistas americanos como Emerson. Ele devorou textos religiosos e espirituais, buscando um fio condutor, um padrão que unisse todas essas correntes de pensamento. Ele não estava procurando por uma fórmula mágica, estava procurando por uma lei universal. Ele começou a formular uma teoria ousada, a de que existe uma substância pensante original, da qual todas as coisas são feitas. Uma matéria-prima inteligente que permeia e preenche todos os espaços do universo. E essa substância, segundo ele, responde ao pensamento. Essa não era apenas uma ideia abstrata para Wattles, era o fundamento de uma ciência prática. Ele começou a testar suas hipóteses em sua própria vida.
observando os resultados, ajustando sua abordagem, refinando um método. Cada pequeno sucesso, cada mudança sutil em suas circunstâncias era uma prova de que ele estava no caminho certo. Ele não buscava milagres, mas sim a prova de um processo causal. Se eu pensar e agir desta forma, este será o resultado. Foi a partir dessa jornada de fracasso, estudo e experimentação obstinada que nasceu um pequeno livro, publicado em 1910, sem alarde, sem uma grande editora por trás. Um livro com um título direto e ousado: A Ciência de Ficar Rico. Este livro não prometia sorte nem ganhos fáceis. Prometia um método. Ele não pedia fé cega, mas sim a aplicação de princípios como se fossem uma fórmula científica. Wattles argumentava que criar riqueza não era sobre competir com os outros ou tirar algo de alguém. Era sabra kriya. Era sobre trazer para a forma visível a riqueza que já existe em potencial na substância pensante. O mais fascinante é que o homem que sistematizou essas ideias viveu a maior parte de sua vida longe da opulência que seu livro descrevia. Sua riqueza foi, antes do tudo, intelectual e espiritual. Ele conseguiu, nos seus últimos anos, alcançar uma vida de conforto e estabilidade para sua família, provando a si mesmo a validade de seu próprio sistema. Mas seu grande legado não foi a fortuna que acumulou, e sim o manual que deixou para trás. A história de Wallace Wattles nos lembra que as maiores revoluções muitas vezes não começam com barulho, mas com o silêncio de um pensamento, com a determinação de um homem comum que, diante do fracasso, se recusou a aceitar que o mundo era aleatório e decidiu, por conta própria, encontrar a ordem por trás do caos. Ele nos deu o primeiro verdadeiro manual de instruções para a manifestação, um guia para agir de um certo modo, e esse modo, como veremos, mudaria tudo. No final do século XIX e início do século XX, uma corrente de pensamento varria a América. Era o novo pensamento. Um movimento que explorava o poder da mente e do espírito. Pessoas se reuniam em salões, liam panfletos e discutiam como nossos pensamentos poderiam moldar nossa realidade. Entre essas pessoas havia um homem chamado Wallace D. Wattles. Ele não era um orador carismático ou um líder de movimento. Era um homem quieto, observador, com um olhar cansado, mas incrivelmente determinado. Wattles mergulhou fundo nos ensinamentos de sua época. Ele leu tudo o que podia, frequentou círculos de estudo e ouviu atentamente os grandes nomes do novo pensamento. Ele via a beleza e a verdade naquelas ideias. Acreditava firmemente que o universo respondia à vibração dos nossos pensamentos. Contudo, algo o incomodava profundamente. As ideias, embora inspiradoras, pareciam vagas, etéreas, eram como uma bela música sem partitura. Falava-se muito sobre pensar positivo, sobre ter fé, mas como? Qual era o método? Qual era a ordem correta das coisas? Para Wattles, se a mente realmente tinha o poder de criar, então essa criação não podia ser um ato de sorte ou acaso. Deveria haver uma ciência por trás disso. Ele observava as pessoas ao seu redor. Algumas aplicavam os princípios e prosperavam, enquanto outras, com a mesma fé e dedicação, continuavam a lutar. Porque a resposta para ele não estava em mais filosofia, mas em um sistema. Ele acreditava que deveria haver uma maneira certa de pensar
e agir. Um caminho claro e definido, que qualquer pessoa pudesse seguir para alcançar seus objetivos, fossem eles riqueza, saúde ou felicidade. Essa inquietação foi o ponto de partida para sua grande obra. Watteau decidiu que não escreveria mais um livro de poesia espiritual ou de frases motivacionais. Ele se propôs a criar um manual prático, um guia passo a passo. Ele queria transformar a filosofia abstrata em uma fórmula, uma lógica quase matemática. A sua busca não era por inspiração, mas por um método replicável, uma ciência da mente. Ele se sentava por horas em sua mesa simples, com pilhas de anotações. Sua mente trabalhava para destilar anos de estudo e observação em princípios claros e acionáveis. Ele não queria apenas dizer: as pessoas acreditem, ele queria mostrar a elas exatamente como acreditar, como pensar e, crucialmente, como agir em alinhamento com esse pensamento. Ele partiu da premissa de que existe uma substância pensante, uma matéria-prima original, da qual todas as coisas são feitas. E essa substância, por natureza, deseja expansão e mais vida. Ela não é má ou boa, apenas criativa. Nossos pensamentos, quando impressos nela, iniciam o processo de criação. Mas não bastava apenas um pensamento vago. Era preciso ter uma imagem mental clara, nítida e detalhada do que se desejava. Aqui começa a grande diferença de Watteau. Ele insistia que a visão mental não era um sonho passageiro. Deveria ser mantida com fé e propósito inabaláveis. Mas a fé, para ele, não era uma esperança cega, era uma certeza tranquila, a mesma certeza que um agricultor tem de que a semente plantada na terra fértil irá germinar. Você não desenterra a semente a cada dia para ver se está crescendo. Você a nutre, a rega e confia no processo. E então vinha a parte mais revolucionária de seu sistema: a ação. Watteau argumentava que fé e visão, sem ação, eram inúteis. Mas não qualquer ação. A ação deveria ser feita de uma certa maneira. Isso significava agir no presente, fazendo cada tarefa diária, por mais simples que fosse, da maneira mais eficiente e perfeita possível. Cada ato do seu dia deveria ser uma expressão de sucesso. Ao lavar a louça, lave-a como a pessoa bem-sucedida que você já é em sua mente. Ao lidar com clientes, lide com eles a partir de uma posição de crescimento e abundância, não de necessidade. A ideia era preencher o seu lugar atual. Em vez de esperar pela grande oportunidade, você deveria criar valor onde estava. Agora, ao fazer mais do que o esperado em sua posição atual, você se tornaria grande demais para ela e o universo, por lei, o moveria para uma posição maior. O sistema de Watteau era uma união poderosa entre o metafísico e o prático. Era sobre alinhar o pensamento, a fé e a ação em uma única força coesa. Ele não prometia resultado sem esforço. Pelo contrário, exigia disciplina mental e diligência na ação. Ele estava criando uma ciência para ficar rico, uma ciência para realizar sonhos. Ama todos kill. Segundo ele, se seguido com precisão, não poderia falhar. Assim como 2 mais 2 não podem deixar de ser 4. O trabalho de Wallace D. Watteau se tornou um divisor de águas. Ele pegou a alma do novo pensamento e lhe deu um esqueleto, uma estrutura. Ele mostrou que a lei da atração não era apenas sobre desejar, mas sobre se tornar, pensar e agir de uma certa maneira. E esse legado, essa abordagem científica e metódica, continua a influenciar milhões de pessoas até hoje.
Em 1910, um homem chamado Wallace Wattles decidiu publicar um livro com um título ousado e direto: A Ciência de Ficar Rico. Naquela época, no início do século XX, a ideia de que a riqueza poderia seguir leis tão precisas quanto as da física era, no mínimo, revolucionária. Wattles não estava propondo um esquema rápido ou uma fórmula mágica, mas sim um método, uma ciência exata para alcançar a prosperidade. Ele argumentava que qualquer pessoa, independentemente de sua situação atual, poderia enriquecer se pensasse e agisse de uma maneira específica. A essência do pensamento de Wattles era simples, mas profunda. Ele acreditava que o universo era feito de uma substância pensante, uma matéria prema original da qual todas as coisas são feitas. Ao imprimir um pensamento nessa substância, a coisa imaginada seria criada. Para ele, o segredo não estava em competir, em tirar algo de alguém, mas sim em criar. A competição, segundo Wattles, era um jogo de soma zero, onde para um ganhar, outro precisa perder. O método criativo, por outro lado, permitia que a riqueza fosse gerada a partir dessa fonte infinita, beneficiando a todos, sem prejudicar ninguém. Uma das ideias centrais do livro é a importância de manter uma imagem mental clara e definida do que se deseja. Não se tratava de um desejo vago ou de uma esperança passageira. Era preciso visualizar o resultado final com detalhes, com a mesma certeza de que ele já existe no plano invisível, apenas esperando para se manifestar. Essa clareza mental deveria ser acompanhada de fé e propósito. A fé de que o que você deseja virá até você, e o propósito de usar essa riqueza para o bem, para viver uma vida mais plena e contribuir para o avanço da vida como um todo. Outro pilar fundamental do método de Wattles é a gratidão. Mas não era apenas a gratidão pelo que já se tinha. Ele ensinava a importância da gratidão antecipada, de sentir-se grato pela riqueza que ainda está a caminho. Essa atitude de gratidão, segundo ele, conecta a mente com a inteligência universal e mantém a pessoa em harmonia com as forças criativas. É como alinhar sua frequência com a frequência da abundância, garantindo que o fluxo da riqueza continue vindo em sua direção. A gratidão mantém você no plano criativo, longe do pensamento competitivo e da dúvida. No entanto, o pensamento por si só não era suficiente. Wattles enfatizava que o pensamento deve levar à ação, mas não qualquer ação. A ação deve ser eficiente e específica, feita no momento presente. Ele chamava isso de agir de uma certa maneira. Cada dia, a pessoa deveria fazer tudo o que pode ser feito naquele dia, com perfeição e sucesso em cada ato. Não se preocupar com o amanhã, nem se prender ao passado. A chave era a eficiência no agora. Essa ação, combinada com a imagem mental clara e a gratidão, formava o tripé que, segundo ele, inevitavelmente levaria à riqueza. Apesar da força e da clareza de suas ideias, a história de Wallace Wattles teve um final agridoce. O livro não se tornou um best-seller imediato. Ele não usou seus próprios princípios para construir um império financeiro, nem se tornou um magnata famoso. Pelo contrário, Wattles faleceu poucos anos após a publicação, em 1912, sem nunca testemunhar o verdadeiro impacto de sua obra. Ele viveu uma vida modesta e deixou este mundo sem a riqueza material que sua ciência prometia. Mas as ideias, como sementes, têm uma forma curiosa de sobreviver.
O livro de Wattles não desapareceu. Ele ficou adormecido, esperando o momento certo para germinar. Durante décadas, foi lido por um pequeno círculo de pessoas, passando de mão em mão, influenciando pensadores e empreendedores que viriam a moldar o futuro do desenvolvimento pessoal. A Ciência de Ficar Rico tornou-se uma obra cult, um segredo sussurrado entre aqueles que buscavam mais da vida. Foi somente muitas décadas depois, quase um século mais tarde, que as ideias de Wattles ressurgiram com uma força avassaladora. Seu livro se tornou a principal inspiração para um fenômeno global que mudaria a vida de milhões de pessoas. Aquiles Laes Exotas. Aquela ciência da mente que ele descreveu em 1910, finalmente encontraram seu público. A semente plantada por aquele homem simples, em uma época de grandes mudanças, floresceu e se espalhou pelo mundo, provando que, embora seu autor não tenha visto o resultado em vida, sua ciência era de fato atemporal. A verdadeira riqueza de Wallace Wattles não foi o dinheiro que ele acumulou, mas o legado de esperança e possibilidade que ele deixou para as gerações futuras. Décadas depois de sua morte, o trabalho de Wallace Wattles foi redescoberto. A ciência de ficar rico emergiu das cinzas do tempo, suas ideias simplificadas, reembaladas e apresentadas como uma revelação moderna. O mundo passou a chamar isso de Lei da Atração. Wattles, o homem por trás de tudo, permaneceu nas sombras, desconhecido pela maioria, mas seu livro inspirou diretamente a obra O Segredo e deu origem a uma indústria bilionária de autoajuda. E isso levanta uma pergunta incômoda. Como alguém que aparentemente fracassou tantas vezes, que viveu uma vida de dificuldades financeiras e morreu jovem, conseguiu escrever um manual de sucesso que moldou gerações inteiras? Como suas palavras, escritas em meio à luta, se tornaram a base para tantos gurus modernos que prometem riqueza e abundância? A resposta não está apenas em Wattles, mas na forma como suas ideias foram transformadas e por vezes distorcidas. Essa pergunta nos leva diretamente ao nosso próximo personagem. Um homem que pegou ideias antigas, como as de Wattles, misturou-as com uma ambição implacável e criou o maior e mais duradouro mito do sucesso moderno. Ele prometeu revelar o segredo dos maiores magnatas da história. Mas o que ele realmente fez foi construir uma lenda sobre si mesmo. No próximo episódio você vai conhecer Napoleão Hill e o que muitos consideram o maior plágio da história do desenvolvimento pessoal. Vamos mergulhar na história de Think and Grow Rich, o livro que vendeu mais de 100 milhões de cópias, e descobrir a verdade por trás da sua criação. Se você quer ver o episódio 6, se prepare. Deixa o seu like agora mesmo e comenta aqui embaixo. Porque a próxima história vai provar que o sucesso muitas vezes não nasce da verdade, mas sim da melhor narrativa. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre pensar e enriquecer. 8 Law